Campanha de arrecadação de alimentos 2021. Doe de coração. Doe arroz e feijão. Os alimentos serão destinados ao Banco de Alimentos da Prefeitura de Piracicaba. Você pode deixar sua doação na Câmara de Vereadores de Piracicaba. Horário de atendimento das 8 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta. Locais de arrecadação: Prédio Principal, Rua Alferes José Caetano, 834, Prédio Anexo, Rua do Rosário, 833 ou Prédio Anexo, Rua São José, 547. Realização: Banco de Alimentos, Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba e Prefeitura do Município de Piracicaba. Doe de coração. Doe arroz e feijão. Apoio: Câmara de Vereadores de Piracicaba. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Seja muito bem-vindo! Começa agora o Câmara Ciência, uma produção da TV Câmara Piracicaba que busca levar até você, nosso telespectador, entrevistas com pesquisadores de diversas universidades de nosso país. Nosso objetivo é fazer com que os trabalhos e o olhar científico cheguem a um maior número de pessoas, quebrando barreiras e difundindo o conhecimento. A cada semana você confere uma nova entrevista com pesquisadores de diferentes áreas. E nesses primeiros programas, como não poderia deixar de ser, o tema é a pandemia do novo coronavírus, que será abordada sob diferentes enfoques. E hoje, na primeira edição do Câmara Ciência, nossa convidada é a psicanalista Vera Iaconelli, mestre e doutora pela Universidade de São Paulo, diretora do Instituto Gerar e membro do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo. Nossa conversa aconteceu ainda no segundo semestre do ano passado e tratou de diversos temas, como educação e saúde mental na pandemia. Tenha um ótimo programa! A questão da saúde mental nesse período é que o psiquismo dos sujeitos foi todo colocado à prova, né? A gente tem um estresse em excesso para toda a população, inclusive população mundial, mas a gente tem os casos de cada sujeito que foi submetido a diferentes tipos de estresse. Então você vai ter a pessoa que perdeu um ente querido, você vai ter a pessoa que perdeu o trabalho, você vai ter a pessoa que ficou apavorada de vir adoecer, porque é grupo de risco aí, de óbito. Então o que você tem? Você tem um evento de estresse social amplo, com efeitos políticos, econômicos, né, gigantescos, e você tem a experiência de cada sujeito. Então, um vai responder a isso com depressão, outro com alcoolismo, outro com uma doença psicossomática, outro vai ter uma crise de medo, não vai conseguir mais sair de casa. Então, você vai ter diferentes quadros que são frutos da história particular de cada um, anterior ao acontecimento, e um acontecimento dessa magnitude, né? Nem todo mundo vai adoecer, obviamente, mas as pessoas vão responder com os recursos que elas têm. Uma questão é que dificilmente a gente tem um evento que é generalizado, que todo mundo está sofrendo algo ao mesmo tempo. Então, o que acontece é que quem vai ajudar o outro também está sob estresse. Então, estamos todos pensando, por exemplo, uma criança que está passando por uma dificuldade escolar hoje, ela está sendo aluno de uma situação virtual, de um professor que também está exausto, que também está com o filho fazendo o ensino à distância. Quer dizer, é toda uma cadeia de sujeitos, de cidadãos que estão sob tremendo estresse, o que potencializa uma situação de crise. Então, é um momento onde cada um, usando o seu recurso, vai mostrar também as suas debilidades, suas fragilidades, suas dificuldades, né? Passar pela pandemia sem sofrer é da ordem do surto, né? Mas quando a pessoa está surtada, ela também está sofrendo, embora ela não saiba pelo quê, em função do quê. Então, eu até diria que não é possível passar pela pandemia sem sofrimento, né? Porque
A minha provocação em relação à questão do sofrimento é que a gente vive numa cultura da ditadura da felicidade. Existe, através dessa ideia consumista de que se eu tiver bens, né, materiais, eu serei feliz, basta, ou até ideais, assim, se eu for magra, se eu casar, se eu comprar tal coisa, se eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz, né? Então, isso é uma coisa que movimenta o consumo, isso é uma coisa completamente dentro de uma lógica capitalista. E as pessoas vão correndo atrás dessa cenoura na frente do burro, né? Mas, na verdade, essa cenoura não é para ser alcançada, mas que é para você comprar mais um novo iPhone 2021, né? Então, esse movimento de ditadura da felicidade, ele esconde que o sofrimento para a humanidade é a condição até da própria felicidade, porque estabelece uma relação de silêncio e som. Como é que você reconhece o som se você não tem o silêncio? Se ele é contínuo, ele vai ser o silêncio para você, não vai ter som. Então, a felicidade e o sofrimento, eles estão juntos, porque na percepção de agora eu estou bem, porque eu sei o que é estar triste. O problema é que a gente está enfrentando uma questão estrutural da nossa existência, que é o sofrimento com remédio, que também é uma coisa a ser comprada, consumida, que movimenta mercados gigantescos, e tem uma ideia, então, de chamar o psicanalista, chamar o psicólogo para falar como é que eu faço para não sofrer? Como é que eu faço? Primeiro, que isso não existe. E segundo, que na pandemia menos ainda. Então, é um bom momento para a gente diferenciar o fato de que existir é sofrido, saber que vai morrer é sofrido, perder as coisas necessárias da vida, perder a infância, perder os pais, né? Quer dizer, perder o cabelo colorido, ter cabelos brancos, é a vida, é uma perda continuada. Agora, o que você faz com isso? É que você pode fazer desse sofrimento uma patologia, um adoecimento, uma depressão ou alguma outra forma de adoecimento, ou enfrentar a vida, encarar a perda, fazer o luto e seguir adiante, né? Então a gente tem que diferenciar patologia, sofrimento e ditadura da felicidade. A internet, ela faz flashes do seu dia, imagens congeladas, né? Qualquer um pode editar o dia e fazer parecer que foi puro glamour, né? Às vezes você tira a foto do seu café da manhã, depois você tira a foto da live que você fez, aí você passou numa livraria e tira a foto do livro. Você pode não ler o livro, o seu café da manhã podia estar frio, sabe? Não dá para saber os bastidores, são imagens. As imagens, elas são bidimensionais, elas são congeladas, elas são editadas, né? E elas servem exatamente isso, para vender um certo produto, no caso eu sou o produto, né? E essa ideia, como ninguém consegue esse ideal, quando aparece alguém dizendo que consegue, o que você vai fazer? Você vai seguir essa pessoa. E você pode ter certeza que seguindo essa pessoa vai vir um produtinho junto ali emendado, que ou é a aula de yoga, ou é o creminho para pele, ou enfim, né, um produto, um alimento, né, vegano, não sei. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje, quem está conseguindo levar uma vida normal dentro de casa, provavelmente tem alguém ajudando. Porque a ginástica mais garantida hoje é lavar chão de cozinha, de banheiro e roupa. Essa é a ginástica que todo mundo deveria estar fazendo, né? Mas então, enfim, tem várias questões ligadas a essa imagem. E essas imagens, já tem um estudo que mostra que essas imagens cheias de likes, né, idealizados e fakes, né? Elas causam muita depressão, porque o sujeito que tem uma vida normal, ele acha que tem alguma coisa errada com ele. E então causa ali um sofrimento você achar que você não é querido porque você não é aquilo que o outro seria, só que o outro também não é, né? A morte, ela é tão central na nossa existência, é quase que a bússola. A gente com 3 anos de idade já começa, é um dos grandes saltos de capacidade psíquica de uma criança, nossa, né, humana, é a pergunta de onde viemos, para onde vamos, ou seja, de onde eu vim e o reconhecimento do fim, né? O reconhecimento da morte. 3 anos de idade, a criança já está às voltas com essa questão. E isso, a forma como ela vai, nós, né, vamos lidando ao longo de toda a vida com isso, é a nossa bússola, porque você pode, ficar tão mal que você vai antecipar, você não aguenta esperar, então, já que eu vou morrer, eu quero
me matar. Você pode, imagina, isso nunca vai acontecer. E aí, quando você fica velho, você pira, porque você negou a morte o tempo todo, né? Vivendo num descaso absoluto. Ou você pode fazer da morte conselheira, ou seja, bom, eu vou morrer. Isso é um fato. É triste, mas então vamos aproveitar hoje, né? Vamos fazer de hoje algo que vale a pena. Então, essa relação com a morte, essa relação com a nossa finitude, e cada um vai ter um jeito, vão ter os religiosos, vão ter os cientistas, cada um vai dar uma resposta, tem os artistas, né? É a própria existência da gente, é a própria forma de estar no mundo. Na nossa cultura, isso está sendo absolutamente negado, que a gente não está escutando a nossa conselheira, a gente está supondo que a medicina vai debelar a morte. A qualquer momento a medicina vai dizer nós vamos durar para sempre e lindos para sempre, quer dizer, tem toda uma coisa pavorosa que a medicina vende, que faz com que a gente não encare a nossa existência, a gente vai tendo uma existência cada vez mais sem sentido, e aí a gente entende essa epidemia de depressão, porque ao invés de a gente se conscientizar e fazer o luto, né, das nossas fantasias, a gente vai correndo atrás delas e chega em lugar nenhum, obviamente. Então, esse é o momento, com a morte na pauta, a gente tem uma boa oportunidade para reverter isso ou fazer, o que muita gente faz, que é o negacionismo, né? Isso aí nunca vai acontecer comigo. Isso é uma gripezinha, vida que segue, né? Toca a vida. Não é bem assim. Vai ficando claro que talvez a grande diferença entre a gente e os Estados Unidos seja o fato de eles não terem um sistema de saúde unificado, né, que faz com que a pessoa só se dirija a um hospital nos Estados Unidos quando ela está à beira da morte, porque ela sabe que ela vai pagar muito, né? Então, mas o problema é que o SUS, embora ele seja maravilhoso, ele vem sendo sucateado nos últimos anos, né? Ele vem sendo desvalorizado e atacado sistematicamente, né? Então, quem trabalha no SUS sabe muito bem que está o tempo todo lutando com políticas que enfraquecem esse sistema de saúde. Então, o que acontece? Na área da psicologia, e é claro que se você tem um sistema de saúde enfraquecido, você vai ter menos oferta de algumas áreas. Por exemplo, saúde mental vai ser a última área, né? Entre um braço quebrado e uma depressão, você vai privilegiar o que é cirúrgico, né? O que é imediato, e deixando de lado a saúde mental, que nos custa muito em termos de saúde. Nos custa muito em licenças profissionais, decorrente das depressões, em suicídios e afastamentos de trabalho. Tem uma série de questões aí que tem a ver com esse tipo de problema, né? Então, o que a gente tem feito é tentado dar conta disso, e eu e os meus colegas, eu vejo vários profissionais de diferentes instituições no Brasil inteiro, diferentes linhas teóricas. Imediatamente foi oferecido para a população em geral o atendimento psicológico virtual. Então, a gente não só virtualizou a nossa clínica particular, como houve um movimento do qual me orgulho, porque os colegas de todas as áreas ocorreram para oferecer atendimento psicológico, psiquiátrico, psicanalítico, via rede virtual, né? Telefone ou Zoom, ou dependendo do instrumento que a pessoa tinha. Então, isso criou para a gente ali uma plataforma inédita de atendimento, que já existia pontualmente, já era possível pelo CRP, mas ainda tinha um pouco de tabu. Imediatamente a gente passou a atender as pessoas nesta condição, em grupos, individualmente, são várias redes que se formaram e que a gente espera que talvez a gente consiga sustentar depois da pandemia, né? Talvez a gente consiga, mas isso é a sociedade civil tentando dar conta de algo, né, que a gente imagina que o Estado, pensando no bem comum, devesse sustentar, porque se a gente está pensando em saúde, a gente está pensando em saúde mental, física, né, uma saúde global do sujeito, as coisas não são separadas, né? Então, bom, enfim, estamos aí tentando batalhar em cima disso, né? No primeiro momento, isolamento, todo mundo sentia que estava fazendo parte de um grande movimento pelo bem comum. Tinha os que negaram desde o começo, ok, mas a maior parte da população estava se sentindo parte de um movimento pelos outros, né? Então tinha uma sensação assim de fazer uma coisa que fazia sentido. Passados muitos meses e muitos desmandos políticos, uma questão que a gente teve, né, de falta de governabilidade dessa situação de crise, isso deixou com que as pessoas
arrefeceu, porque as pessoas não têm mais ânimo para manter este ritmo e vão sentindo que, por mais que elas fiquem em casa, a coisa não anda, quer dizer, a gente teve um número absurdo, apesar de 5 meses isolado, porque o isolamento não foi feito com boa qualidade, não teve uma adesão tão grande, as máscaras são fundamentais, então a gente teve uma série de problemas que foram fazendo com que o brasileiro desanimasse e não aguentasse sustentar uma situação tão penosa. E aí os números, embora eles sejam claramente catastróficos, eles não têm a força de manter as pessoas numa posição porque elas sentem que elas não fazem mais parte de um movimento comum, né? E a gente tem também um histórico brasileiro de uma profunda desensibilização em relação às mortes de cidadãos. A gente sabe que a gente vive uma catástrofe permanente nas periferias, por exemplo. A gente tem números de guerra civil na nossa história. Então, embora o Brasil seja um país pacífico, ele é pacífico em relação aos outros países, que a gente não teve nenhuma guerra recentemente que tenha entrado, a nossa participação na Segunda Guerra foi muito pequena, embora honrosa, foi pequena, né? Mas o que a gente tem é uma guerra civil permanente na nossa história, que nunca é contada, que nunca é revelada, que sempre aparece ali camuflada pela ideia de país cordial e pacífico, o que não é verdade, nós não somos pacíficos, tá? Então, eu acho que tudo isso junto impossibilita que a gente se sensibilize da maneira necessária. Qual seria a maneira necessária? Sair às ruas reivindicando um cuidado decente com a população, que agora é a população pobre que está morrendo, né? Então, sim, a gente está desensibilizado por questões históricas, por questões circunstanciais e por questões políticas também. O negacionismo, como a gente chama, né, nós temos isso de fábrica, vamos dizer, a gente tem uma tendência a não ficar muito capturado por tudo que acontece, porque senão a vida da gente ia ser um sobressalto sem fim. Tem algumas coisas que a gente realmente espera uma segunda rodada para acreditar que está acontecendo, mesmo o isolamento. Na Itália já estava parado e a gente estava aqui, não sei. Nós também, quer dizer, a gente já sabia, todos sabíamos, né? E, no entanto, não sabíamos. Então, a gente tem essa divisão interna mesmo, onde a gente teima em não acreditar naquilo que a gente não quer acreditar. Agora, quando a gente fala em negacionismo, a gente já está falando assim quase de um estilo de vida, né? Um método, né? Uma incapacidade de dialogar com o mundo, uma incapacidade de pôr as suas crenças à prova, né? Uma das piores qualidades, né, que é uma certeza absoluta sobre tudo, porque é o que é absolutamente anticientífico. A ciência, ela é feita de hipóteses que vão ser questionadas e devem ser questionadas. O próprio motor da ciência é um motor de questionamento, de dúvida, de saber e não saber permanente, né, que é diferente da religião, que, por exemplo, é feita à base de dogmas. Ali você não pode questionar, é da ordem da fé, é de outra natureza. Então, quando o sujeito extrapola a ideia, né, dogmática de que uma ideia é a ideia e não pode ser contestada, ele entra numa recusa de qualquer diálogo e nas formas negacionistas. Agora, a gente sabe também que o negacionismo, ele não é ingênuo, ele é muito frequentemente manipulado por figuras autoritárias que têm interesse, sim, de um uso político disso daí. Então, por exemplo, quando a gente diz assim, não vamos usar vacina chinesa, porque é chinesa, o vírus veio da China, eles que produziram. Não, gente, qualquer epidemiologista, qualquer cientista vai dizer, olha, a vacina chinesa provavelmente ela vai ser tão ou melhor do que a de Oxford, por uma lógica clara da ciência do que você está acompanhando aí das notícias. Então, mas negar isso é entrar num certo discurso político no qual a China fica e os chineses ficam no lugar dos vilões da vez, né? Então, tem interesses por trás desse negacionismo. E tem a má fé mesmo, quer dizer, a pessoa sabe que está errada, mas ela insiste porque ela tem um outro interesse ali que ela vai tentar manipular, né? Como ficou a educação? Ficou o seguinte, a gente fez o melhor que a gente pôde, a gente usou ali um artifício totalmente frágil, que é a virtualidade, que para crianças não funciona, para os adultos vai que é uma maravilha, não sem perdas, não é a mesma coisa, mas o aprendizado do adulto está preservado, ainda que ele lamente não estar ali no lugar,
a educação está preservada, vamos dizer assim, mas para as crianças, essa ferramenta, ela não é adequada, ela não é desejável, ela não dá conta. Ela é um a mais, ela é uma outra ferramenta que pode ser usada ali conjuntamente, e é isso que vai acontecer, a gente vai ter provavelmente uma educação híbrida. Eu digo provavelmente porque ela já acontece na maior parte das escolas que têm condições e não acontece em muitos lugares por falta de condição material. Mas o ideal é que seja híbrido mesmo. Vamos deixar a virtualidade entrar na escola como uma ferramenta maravilhosa. Mas aquela fantasia de que ela substituiria, que é a mesma coisa, que os pais podiam ficar fazendo o ensino de casa e tudo bem, ela foi destronada, né? E isso foi muito importante. O ano de 2020, novamente, não é um ano perdido, é um ano de reconhecimento de coisas importantes, é um ano em que a escola teve que sentar, e eu participei muito disso, a escola teve que sentar com os pais e com os alunos e se repensar e discutir, por isso que os professores foram super valorizados, foi em função disso. O fracasso da virtualidade para a maior parte das crianças, revelou o sucesso dos professores, porque eles tiveram que fazer uma coisa para a qual eles não ganharam não foram treinados, não era o combinado, eles podiam simplesmente dizer, desculpa, eu não vou para o virtual, não é o meu trabalho, porque não é mesmo, né? Então aí se revelou alguma coisa. O ano de 2020 foi isso, nós descobrimos que a escola é presencial, nós descobrimos que precisamos confiar nos professores, que nem todas as crianças se beneficiam nem minimamente do virtual, e que a gente tem que fortalecer muito os vínculos entre a escola e a família que vinham bem, bem deteriorados. Então, essa é a lição de casa de 2020, não tem outra. E olha que lição maravilhosa. Conteúdo dos alunos, depois eles vão pegar, você pode ter certeza que depois eles vão pegar. Agora o que a gente tem que fazer é olhar o que foi 2020 para a escola. A gente tem que pensar, bom, o que significou esse ano? Esse ano foi um ano muito difícil, mas foi um ano como a gente vê na clínica, algumas situações de crise, algumas situações nas quais a gente é chamado a responder, a gente cresce, a gente percebe coisas que não percebia antes, a gente pode arranjar soluções perenes, como essa que eu acabei de falar, que é a solução de tentar oferecer atendimento psicológico para quem precisa de uma forma mais universal, né? Enfim. Então, não é perdido se a gente, na condição da gente trabalhar essas questões. Por quê? Porque se foi um ano que a gente viu necessariamente, quem não viu está em outro planeta, né? A gente viu a nossa interdependência. Então, não é porque eu moro no meu apartamento legal, com água encanada, que eu ignoro que existem pessoas, metade da população brasileira não tem esgoto, né? não tem água encanada, não tem saneamento básico. Então, essas coisas na discussão do abre, não abre, isola, não isola, e como é que fica o SUS, e como é que fica o particular, e toda essa questão que diuturna nos jornais, né, obrigou, para quem não sabia, começar a pensar nessa interdependência, né? Por quê? Porque se eu não penso que estou livre na minha casa do que vem acontecer na periferia, eu esqueço que o cidadão, nessa mentalidade, ele tem que sair de carro blindado, né? Ele tem que sair de carro blindado porque ele acaba vivendo num bolsão de pobreza tão grande, numa situação tão terrível, que é claro que tudo fica mais inseguro, que fica tudo mais violento, que fica tudo mais trágico, e a vida do cara, quer dizer, também está comprometida, porque o brasileiro tem uma coisa muito engraçada, ele vai para a Europa, fica admirando que ele pode pegar metrô, que ele pode andar na rua meia-noite, que nada acontece, que é uma maravilha, mas ele esquece que se isso não é verdade no Brasil, é por conta do abismo social e das condições que ele, que pode viajar para a Europa, tende a perpetuar. Então, esse era um ano para ser o ano da gente começar a se conscientizar da nossa interdependência, do nosso abismo social, do racismo estrutural, uma vez que é claro que hoje a gente já sabe que está morrendo muito mais pessoas negras e periféricas do que brancas, né? Então, tudo isso foi revelado, foi discutido todo dia nos noticiários. Então, esse é um ano para a gente começar a pensar esta e outras questões. Tem a questão da escola, por exemplo, né? O que significa escola na nossa vida, quem são os professores. Até pouco tempo atrás, o bombeiro era o número 1 de reconhecimento social, agora é o professor. Quer dizer,
Isso já vale muito para todos nós. Se os professores puderem ser colocados em primeiro lugar, né? Então, várias coisas apareceram e, nesse sentido, a gente pode realmente fazer de 2020 um ano de virada, né? Se a gente quiser. A gente tem agora duas questões, né? Uma imediata, né? Nós já passamos os 100 mil mortos, mas a gente ainda a gente poderia, teoricamente, diminuir a velocidade final, né? Quer dizer, a gente ainda é responsável pelos que morrerão. Nós não podemos continuar nos isentando da responsabilidade pelos que morrerão, embora sejamos responsáveis pelos que já morreram. Então, ainda dá tempo da gente diminuir estes números, né? Tentar fazer com que a parte descendente da curva não seja igual à parte ascendente, ou seja, que a gente não ultrapasse 200 mil mortes. Então, isso é uma coisa imediata. Usem máscara, fiquem em casa o máximo que puderem, continuem, mesmo que todo mundo diga que não. Tá? A outra questão é uma questão da gente lembrar um pouco o que foi a gripe espanhola de 1920, né? E como foi sofrida e como de lá saíram coisas importantes, né? Decisões importantes, movimentos importantes. Então, desses 100 anos depois, a gente consegue tirar destas lições de 2020 questões sobre o bem comum, sobre a coletividade. Eu acho que esse é o momento para a gente pensar o Brasil, aproveitar isso. Campanha de arrecadação de alimentos 2021. Doe de coração. Doe arroz e feijão. Os alimentos serão destinados ao Banco de Alimentos da Prefeitura de Piracicaba. Você pode deixar sua doação na Câmara de Vereadores de Piracicaba. Horário de atendimento das 8 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta. Locais de arrecadação: Prédio Principal, Rua Alferes José Caetano, 834, Prédio Anexo, Rua do Rosário, 833 ou Prédio Anexo, Rua São José, 547. Realização: Banco de Alimentos, Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba e Prefeitura do Município de Piracicaba. Doe de coração. Doe arroz e feijão. Apoio: Câmara de Vereadores de Piracicaba.